Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. Os últimos anos. 4 etapas. Desenvolvimento mundial. Um dia aí pelo ano de 1880, Dom Bosco escreveu num caderninho de notas: um observador atento pode verificar facilmente que há 4 períodos característicos, de 10 anos cada um, na história que vai desde a fundação do oratório até hoje. O primeiro, 1841-1851, é o período do oratório ambulante. O segundo, 1851-1861, é o da consolidação. O terceiro, 1861-1871, poderia tomar o nome de expansão fora de Turim. E o quarto, 1871-1881, chamar-se-ia período de expansão mundial. Observação mais do que justa, pois de fato, a partir de 1871, a obra salesiana, depois de ter mais de 15 casas na Itália, atravessa os Alpes e vai implantar-se na França, Nice, Toulon, Marsella, na Espanha, Utrera, ou mesmo toma a rota da América e vai fixar-se na Argentina e no Uruguai, com casas em Buenos Aires e Montevidéu. As bênçãos de Deus estão com ela, e os sonhos dos santos se realizam exatamente um a um, mas esse apostolado que invade tão rapidamente o universo precisa de numerosos ajudantes e de contínuos esforço. Onde consegui-los? E de que maneira? Junto de si nas suas mesmas casas, perto do oratório, nas fileiras dos generosos leigos que tanto se lhe afeiçoavam, tanto entre os aprendizes de suas escolas profissionais, como entre os senhores que iam ajudá-lo. Dom Bosco percebeu logo que havia operários da 6ª hora, da 9ª até a 11ª, que esperavam de braços cruzados que alguém os contratasse para trabalhar. Dessa observação nasceu a obra de Nossa Senhora Auxiliadora para as vocações tardias. Para essas vocações abriu o oratório cursos especiais, que em 1877 se transferiram para Saint-Pierre d'Arena. Nesse mesmo ano, Dom Bosco pediu e obteve de Pio IX uma bênção especial para a promissora iniciativa. Tanto esperava dela o santo que, para tê-la mais perto de seu coração, transportou-a em 1883 para Mate, não longe de Turim. Os alunos eram uns 60. Finalmente, em 1884, a obra das vocações tardias chegou à plena maturidade dentro da própria Turim, nos locais de um colégio construído por Dom Bosco, ao lado da igreja de São João Evangelista. Na mente do fundador tinha brotado um pensamento de inspiração profundamente sacerdotal e eucarística. Queria que esses jovens que se preparavam para ser sacerdotes já se ocupassem do serviço do altar numa igreja tão frequentada como era aquela. Limpeza, cantos, cerimônias, tudo foi confiado a eles. Nesse ano de 1884, os alunos atingiram um número de 140. De lá saíram centenas de sacerdotes, ficando uns nas dioceses, outros na congregação salesiana. Não poucos valorosos missionários aí receberam sua primeira formação. Tais resultados não teriam surpreendido a Dom Bosco, mesmo que ele chegasse a conhecê-los todos, pois já de longa data estava persuadido da eficácia de tal obra. Recordava-se muito bem do que se tinha dado em Chieri em 1832. Já era ele próprio uma vocação algo tardia, porquanto iniciara o seu ginásio com a idade de 16 anos.
e se tinha prestado a dar lições de latim a alguém que era uma vocação ainda mais tardia, o sacristão da catedral, que na idade de 35 anos, cheio de piedade e de boa vontade, queria a todo custo ser sacerdote. Por meio do trabalho constante de uma aula de latim todas as tardes, Dom Bosco tinha conseguido infundir naquele cérebro, já bastante inacessível, a ciência suficiente para que o bom homem, no fim desse curso forçado, pudesse entrar no seminário. Essa velha lembrança da mocidade deve ter servido para sustentar a coragem do homem de Deus nas horas difíceis que teve que atravessar ao fim de levar a cabo sua iniciativa. Viagem pela França e Triunfo de Paris. Com essa obra se completa, pode-se dizer, o ciclo das criações de Dom Bosco. Daqui por diante, ele irá apenas consolidar o que está feito ou fazê-lo penetrar mundo afora. Um de seus sonhos tinha sido sempre ver seus filhos estabelecidos em Paris. Bem sabia que nesta imensa capital nasciam e cresciam milhares de crianças para quais sua obra poderia ser sumamente útil, pois também a essa juventude pobre e abandonada de Paris iria chegar das mãos de Dom Bosco em 1883 o benefício da educação cristã. Tinha o santo a idade de 68 anos quando empreendeu a famosa viagem através da França. O corpo estava cansado, as pernas não aguentavam mais, os olhos enxergavam com dificuldade. Para andar, tinha que ser quase sempre amparado por braços amigos. Era um velho cansado. Mas uma força misteriosa impelia-o para Paris e não quis resistir. Partiu de Turim no dia 31 de janeiro. Passou todo o mês de fevereiro em Nice para recuperar forças em vista das grandes fadigas que o aguardavam. Prosseguiu depois por Toulon, Marsella e Avignon, atraindo em toda parte enormes multidões que lhe iam pedir uma oração, um conselho, uma bênção. Doentes do corpo ou da alma aglomeravam-se ao redor do humilde ancião, aguardando de seus lábios a palavra que renova e de suas mãos o gesto que cura. São as mesmas cenas que se viam em Ars. Parecia-me até estar lá, dizia ao ver o entusiasmo popular o padre Monin, primeiro biógrafo do santo cura. Em avião, no dia 2 de abril, na hora da partida do trem, o povo se apinhava de tal maneira que os viajantes não conseguiram entrar nos seus vagões. Um verdadeiro dilúvio. Está vendo, Dom Bosco? Observou o secretário Padre Baruel. Mas o motivo para fugirmos logo. Retrucou alegre e espirituoso o santo homem. E prosseguiram a viagem até Lyon. Em Lyon, visitou no dia 8 de abril, em devota romaria, o santuário de Notre-Dame de Fourvière. Celebrou, assistido por Monsenhor Guiol, reitor da Universidade Católica, e pelo padre Potier. No fim, dirigiu uma fervorosa alocução ao povo, que se aglomerava numeroso, e deu-lhes uma bênção. Mas eram tantos que não tinham podido entrar no santuário que teve que dar uma segunda bênção diante de casa do reitor. Os triunfos se renovaram nos dias seguintes nas várias igrejas onde falou. Ainay, São Francisco de Sales, Seminário, Damas do Sagrado Coração. Em La Guillotière presidiu a uma reunião, em casa de seu amigo Senhor Boisard. Nesse ambiente de juventude operária, teve palavras maravilhosas como esta. Os meninos são as delícias de Deus. E sabendo bem descobrir os caminhos dos corações, teve a santa audácia de lançar este apelo em favor da obra. Tirai dinheiro de vossos bolsos para concorrer à educação do operário. Senão amanhã o operário revoltado virá tomá-lo à força. E acrescentava com seu sorriso inteligente, escandindo devagar as palavras com voz um tanto musical. A salvação da sociedade está nos vossos bolsos. Certa manhã foi rezar missa sobre a tumba de São Potino, insigne relíquia da piedade lionesa dos primeiros tempos. Por todo o caminho sinuoso que subia a colina acima, juntou-se muito povo impedindo o carro de caminhar desembaraçadamente. Dom Bosco, sempre calmo, acolhia a todos. Ouvia os pedidos e dava bênção. O cavalo era muito pacato,
e ia vencendo o caminho prudentemente. Mas, como a distância era muita, o cocheiro acabou por perder a paciência. No seu mau humor, saiu-se com esta frase que ficou célebre: "Seria mais fácil transportar o diabo do que um santo." No dia 14 de abril, sábado, antevéspera da partida, houve uma sessão solene na Sociedade Geográfica de Lyon. Dom Bosco realizou uma conferência diante de uma douta assembleia, revelando-se geógrafo cheio de erudição, embora sem ter viajado. Falou da Patagônia, onde desde muito tempo seu pensamento seguia os trabalhos apostólicos de seus filhos salesianos. Aqueles sábios, curvados sobre mapas abertos, iam seguindo as palavras de Dom Bosco. A lição foi viva e rica de pormenores. O santo expunha com dados e observações muito interessantes a fauna e a flora dessas regiões, as curiosidades geológicas e as riquezas minerais. Descrevia os contornos desiguais das costas, das montanhas, dos rios, explicava os costumes curiosos dos habitantes. Dentro de pouco tempo, já os professores, admirados, não acompanhavam mais no mapa. Tinham os olhos fitos no mestre de palavra ardente, de olhar inspirado, que parecia estar seguindo o fio de visões longínquas. Quiseram saber: "Mas, padre, em que fonte escolheu essas notícias? Como ficou conhecendo esses pormenores tão novos?" E Dom Bosco não respondeu. Não lhe teriam dado crédito. Pouco tempo mais tarde, a Sociedade Geográfica de Lyon concedeu ao surpreendente conferencista uma medalha de ouro. Foi sem dúvida um gesto elegante. Em Paris. A 19 de abril, Dom Bosco chegou a Paris e se hospedou em casa de seus bons amigos de Combalde, na Alameda Messina 34. Tinha-o precedido uma inundação de cartas que deixaram assustado o porteiro do palácio. Muito maior foi a inundação de pessoas que foram bater à porta da residência da Alameda Messina nos primeiros dias, e depois no Rua Villers-Évêque, número 12, casa das irmãs de Senilhac, onde Dom Bosco passou a dar audiências no período da tarde. Como explicar toda essa afluência, toda essa ansiedade da capital para ver Dom Bosco e para se aproximar dele? 15 dias antes mal se conhecia seu nome. Agora uma força irresistível arrasta para ele esse povo que é o mais curioso, não há dúvida, mas que é também o mais cético e menos capaz de achar surpreendentes as coisas. O exterior não era o que mais atraía. É velho, cansado e mal se mantém em pé, escrevia um jornalista. O Fígaro, por seu lado, assim se expressava. É um homem de estatura baixa, de aspecto simples e modesto, sem afetação, sem pompa e sem palavras solenes. E na igreja de São Tomás de Aquino, disse o padre Delaporte, na abertura de um congresso: "Traja a batina de pano ordinário, caminha com passo vacilante, está com a vista cansada. Não tem nada disso que nós chamamos distinção e alta eloquência." Tudo isso era verdade, mas ele trazia em si o reflexo da santidade e do gênio caritativo de São Vicente de Paulo. Paris nunca ficava insensível a tudo isso. Além do mais, fazia milagres. Certamente não era tantos como se dizia, mas, como escreveu a senhora Lavergne, ainda que se tirassem 9 décimos, sobravam ainda bastantes para justificar o entusiasmo com que foi recebido. No intervalo entre 2 audiências, na casa da Rua Villers-Évêque, apareceu um dia o pai da Marquesa de Bouilly, suplicando-lhe que fosse até sua casa, pois que seu netinho estava agonizante. Dom Bosco consolou o bom velhinho, dizendo que, embora o menino tivesse recebido os últimos sacramentos no dia anterior, não iria morrer. Terminadas as audiências, foi ver o doentinho, já desenganado pela ciência. Reuniu a família, invocou com eles Nossa Senhora Auxiliadora e deixou o leito do menino, garantindo a todos que a convalescença estava próxima. De fato, com maravilha dos médicos, começou no dia seguinte. Fato bem semelhante a esse aconteceu alguns dias depois, ao terminar um sermão de beneficência proferido pelo santo no dia 29 de abril na Igreja da Madalena. Uma mãe toda chorosa, a senhora D., foi à sacristia suplicar-lhe, angustiada,
que corresse à cabeceira de sua filhinha de 11 anos, que se achava nas últimas, vítima de uma febre maligna. A casa era pertinho da igreja, ali mesmo na rua Villa-Évêque. Dom Bosco se deixou levar até lá. Reuniu toda a família e rezaram juntos a Nossa Senhora Auxiliadora, pedindo a cura da criança. Depois disse: "Agora deixem a doente tranquila. Deixem-na descansar." Seguiram o conselho e no dia seguinte, a menina acordou completamente curada. Essa menina, mais tarde Senhora de R., pôde venerar Dom Bosco Santo, canonizado pela Igreja em 1934. A imprensa parisiense fala de Dom Bosco. A imprensa se apoderou imediatamente desses fatos maravilhosos e com seus artigos provocou na Alameda Messina, na rua Villa-Évêque e em todos os lugares onde Dom Bosco devia falar, uma enorme aglomeração de pessoas doentes do corpo e da alma. O Universe de 28 de abril não andou com meias medidas. Depois de descrever sucintamente a obra caridosa de Dom Bosco, apontava sem disfarces o santo a todos os que tinham misérias físicas e morais como um milagreiro incontrastável, e lhe aplicava os 4 versos latinos tirados do ofício de Santo Antônio de Pádua: Si queris miracula mors, error calamitas, dimunt, lepra furgium agri, sum certisani. O Clairon, no dia 30 de abril, assim apresentava Dom Bosco num artigo assinado pelo senhor Meurville. Nestes dias em Paris, só se fala deste humilde sacerdote que nos veio da Itália, precedido por essa fama comprometedora, a fama de homem que faz milagres. No dia 2 de maio, o próprio Fígaro falou amplamente, satisfazendo assim a curiosidade de seus leitores. Há 8 dias, nos ambientes religiosos, não se fala de outra coisa senão de Dom Bosco e de sua obra. O São Vicente de Paulo italiano, que veio passar uns dias em Paris, voltará sexta-feira para Turim, carregado de ofertas para os seus orfanatos. Na frente da casa da rua Villa-Évêque, onde se hospeda, há uma semana que param todos os dias filas de carruagens. As grandes damas suplicam-no para que faça por elas e por seus caros algum dos milagres, que, conforme se diz, Dom Bosco realiza facilmente. O cronista do Liberté, jornal de Emílio de Girardin, narrava no dia 5 de abril uma visita feita à Alameda Messina. Apesar do tom inegavelmente cético do artigo, eis como o jornalista incrédulo descreve o que viu na residência dos de Combaut. Grande número de carruagens estavam paradas diante da porta. Numerosos visitantes entravam e saíam do pátio. Na portaria, várias pessoas acertavam hora para a audiência. No parlatório, embora muito amplo, não havia mais cadeira vazia. Ali estavam as pessoas que haviam conseguido a audiência para aquele dia. O Moniteur Universal do dia 5 de maio trouxe esta descrição sóbria, mas viva da atração que o santo exercia sobre as pessoas. Onde quer que se saiba que ele vai celebrar missa ou vai pregar, seja na igreja da Madalena, ou em São Sulpício, ou em Santa Clotilde, acorre gente de todos os lados, enchem completamente a igreja, e 2 horas antes já não há lugar para entrar, nem que fosse Sara Bernhardi. No número 12 de maio, o Pellerin notava essa unanimidade dos jornais, e esse precipitar-se de Paris em peso para ver e ouvir o humilde apóstolo. 3 dias depois de sua chegada, toda a empresa sensacionalista prorrompia em admiração. Narravam-se e até se inventavam milagres, porque as pessoas que não acreditam em milagres estão mais dispostas a exagerar quando falam deles. As senhoras da alta sociedade corriam em busca do santo, o qual não se preocupa com os aplausos do mundo. Não se prepara para falar na igreja da Madalena, como não se prepara para falar com um pobre mendigo, e dedica tanto tempo a este como dedicaria a um príncipe, se tivesse de dar-lhe uma bênção. Essa nota de entusiasmo perante o estranho fenômeno de uma cidade que corre atrás de um santo em pleno século XIX, século abertamente marcado pelo ceticismo, é a nota que encontramos também na Gazette de France, no Le Monde, no Gil Blas, na France Illustrée, na La Croix e em outros jornais de Paris. A atividade de Dom Bosco em Paris.
Nem era necessário fazer propaganda para aumentar as visitas a Dom Bosco. Era uma legião. Notava uma senhora da mais alta sociedade. Desde quando esteve em Paris o Papa Pio VII, nunca mais se tinha visto uma multidão como esta ao redor de um sacerdote. E era verdade. Dom Bosco nem conseguiu atender a todos os que o procuravam. Diante do montão de cartas que lhe chegavam todos os dias, teve que escrever urgentemente ao padre Rua, chamando-o para ajudar o padre Baruel na correspondência. E o padre Rua escrevia depois a um amigo de Turim. Mesmo que fôssemos 7 secretários a trabalhar para Dom Bosco, ficariam ainda todos os dias muitas cartas por responder. Assim também, todas as tardes se despediam muitas pessoas sem terem podido falar com Dom Bosco. Se quisesse contentar a todos, o santo teria que passar a noite dando audiências. Ele bem o queria. Mas quando chegavam 11 horas, o corpo cansado não resistia mais. Às 5 da manhã já estava de pé. Ditadas as orações, começava a receber gente das 6 às 7h30 no salão do primeiro andar, a Alameda Messina. Às 7h30, ia buscá-lo uma carruagem para a missa, que era celebrada ora aqui, ora acolá, numa igreja matriz, numa comunidade religiosa ou numa casa particular. Depois da missa esperava-o de novo a multidão, e ele, na sacristia mesmo ou numa sala contígua, continuava a ouvir a narração de tantas misérias, a iluminar, a consolar e a abençoar a todos. Pelas 11 horas tratava de desvencilhar-se para ir tomar uma breve refeição à Alameda Messina, a fim de poder achar-se ao meio-dia em ponto à rua Villa-Évêque, à disposição de todos os que quisessem. Voltava a casa aí pelas 10 horas da noite, para estar com os secretários, assinar a correspondência, escrever alguma carta de próprio punho e, finalmente, já à meia-noite, depois de longa oração, pôr-se na cama cansado, exausto, semi-morto. A casa da rua Villa-Évêque oferecia um espetáculo fora do comum. 2 horas antes de chegar Dom Bosco, já a antessala estava cheia. Cada um recebia seu número e esperava pacientemente até pelas escadas, até na rua mesmo. Num serviço de ordem perfeito, as senhoras da melhor sociedade parisiense, como a marquesa de Caulaincourt, a condessa Dondinier e a baronesa Reillet, dirigiam a entrada e saída da multidão, aliás, bastante dócil. De todos os pontos de Paris, de todas as classes da sociedade, iam ter com ele uns para receber um conselho, outros para pedir uma cura, muitos outros para recobrar a paz do coração. Em minha breve permanência em Paris, confessou mais tarde Dom Bosco a um amigo íntimo, tive que resolver mais de 100 casos de consciência, cada um dos quais teria sido motivo suficiente para justificar minha viagem a essa cidade. Muitos tinham de se contentar de vê-lo apenas, sem lhe poder falar, receber sua bênção. Outros mais felizes ou mais perseverantes conseguiam ser recebidos. Uma audiência histórica. Victor Hugo. Uma tarde foi introduzido à presença de Dom Bosco um personagem para ele completamente desconhecido. Depois de 3 horas de antessala, tinha chegado finalmente sua vez. Logo que entrou, o desconhecido pronunciou estas palavras: Reverendo, não se assuste se eu lhe disser que sou um incrédulo e que, portanto, não presto absolutamente nenhuma fé aos milagres que se lhe atribuem. Dom Bosco respondeu: Não sei com quem tenho a honra de falar e não quero nem mesmo sabê-lo. Garanto-lhe que de forma alguma pretendo obrigá-lo a crer naquilo que não quer admitir. Não lhe falarei nem sequer de religião, pois me parece que o Senhor não deseja que se lhe fale nisso. Mas diga-me uma coisa, o Senhor pensou sempre assim em toda a sua vida? Quando era menino tinha fé, como tinham meus pais e meus amigos. Mas desde o momento em que comecei a refletir e a raciocinar, deixei de lado a religião e comecei a viver como filósofo. O que o Senhor entende por estas palavras, viver como filósofo? Levar uma vida alegre, sem acreditar no sobrenatural nem na vida futura, meios de que se servem os padres para amedrontar a gente simples e pouco instruída.
E o que o Senhor admite a respeito da vida futura? Não percamos tempo tratando desse assunto. Falarei da vida futura quando estiver no futuro. Vejo que o Senhor está gracejando. Mas já que estamos neste argumento, tenha a bondade de ouvir-me. Um dia pode acontecer que o Senhor seja acometido de alguma doença grave. Não há dúvida nenhuma, respondeu o desconhecido, cuja idade já ia bem avançada, se bem que mostrasse saúde robusta. Não há dúvida nenhuma. Tanto mais que nesta idade estamos expostos a um sem número de enfermidades. Pois essas enfermidades não poderiam levá-lo ao túmulo? É inevitável. Quem se poderia julgar dispensado de pagar tributo à morte? E quando chegar a sua última hora e estiver para entrar na eternidade, terei coragem para me confessar filósofo e não acreditar na eternidade. Mas quem lhe poderá impedir nesse momento, ao menos, de pensar na imortalidade da alma e na religião? Ninguém, mas seria esse um fato de fraqueza que me cobriria de ridículo aos olhos dos meus amigos. E, no entanto, nesse último momento da vida, não lhe custará nada conseguir a paz da consciência. Bem o compreendo, mas não creio necessário abaixar-me até esse ponto. Mas, se é assim, o que o Senhor espera da vida? Dentro de pouco, o presente não lhe pertencerá mais. Do futuro, o Senhor não quer que se fale. Qual é então a sua esperança? O desconhecido abaixou a cabeça. Meditava. Depois de um instante, Dom Bosco prosseguiu. É necessário que pense no futuro supremo. Tem ainda um resto de vida diante de si. Sirva-se dele para voltar ao seio da Igreja, implorar a misericórdia de Deus e poder salvar-se para sempre. Se não fizer assim, morrerá como um incrédulo, e não terá outra coisa a esperar senão o nada, como o Senhor diz, ou então os eternos suplícios. O velho respondeu: Vossa Reverendíssima está usando uma linguagem em que não vejo nem religião nem filosofia. É uma palavra de amigo que eu não ouso recusar. Sei que de todos os meus amigos, embora muitos deles sejam muito profundos em assuntos de filosofia, nenhum ainda conseguiu resolver o problema. Vou refletir no que me disse e voltarei aqui para falarmos. Apertou a mão de Dom Bosco, deixando-lhe o cartão de visita e saiu. Foi então que Dom Bosco leu o nome da visita. Vitor Hugo. O grande poeta voltou alguns dias mais tarde, e tomando a mão de Dom Bosco lhe disse: Não sou mais o personagem do outro dia. Foi um gracejo que lhe fiz e peço-lhe que me considere seu amigo. Creio na imortalidade da alma, creio em Deus e espero morrer entre os braços de um sacerdote católico que possa recomendar minha alma ao Criador. Isto foi dito no mês de maio de 1883. Ora 2 de agosto do mesmo ano, Vitor Hugo entregava a Augusto Vaqueri o seu testamento, e nele estão contidas estas palavras: Recuso a oração de todas as igrejas. Peço uma oração a todas as almas. Creio em Deus. Eis a contradição. Mas a primeira dessas palavras contraditórias foi pronunciada na sombra, aos ouvidos de Dom Bosco. A segunda pode bem ser apenas para efeito de publicidade. Qual é, afinal, o fundo verdadeiro dessa alma? Não poderia ser esse que manifestou nessa confissão, que em sua alma se entreabriu a Dom Bosco na célebre visita noturna a Nicodemos? Várias prédicas de Dom Bosco. Logo que chegara a Paris, o primeiro cuidado de Dom Bosco tinha sido fazer uma visita de cortesia ao cardeal Guibert. No fim da audiência, o bondoso cardeal lhe disse: Faça então um sermão na igreja da Madalena em favor de suas obras. No fim, desça e estenda a mão aos ouvintes e verá como são generosos. Não tenho coragem, eminência, respondeu o santo. Meu francês ainda é muito incorreto. Outro falaria muito melhor do que eu. Não. Fale vossa reverendíssima mesmo. Paris só aceitará a sua palavra. Vá, portanto, com toda a confiança. Desde agora abençoo o seu trabalho. Bem poucas vezes uma bênção chegou a ter tanta eficácia como essa. No dia 28 de abril, sábado, antes de visitar qualquer outro santuário de Paris,
Dom Bosco fez questão de ir rezar à Virgem tão querida do coração da grande cidade, no seu templo preferido, Nossa Senhora das Vitórias. Celebrou a missa no altar da Arquiconfraria pela conversão dos pecadores. Essa missa de sábado, já habitualmente muito concorrida, atraiu nessa manhã imensa turba de povo. Estava marcada para as 9 horas, mas às 7h30 já a igreja estava cheia. Alguém estranhou ao ver tanta gente e perguntou o motivo disso. O Senhor compreende, explicou uma boa mulher do povo. É a missa dos pecadores e vai ser celebrada por um santo. As pessoas que não tinham podido entrar e que se apertavam na Praça dos Petites Pères encontraram-se de novo no dia seguinte para as vésperas na Igreja da Madalena. O templo estava mais cheio do que se tratasse de ouvir um orador famoso. Desde as 2 horas da tarde, tinha sido necessário fechar as portas, porque a multidão invadira até os degraus do altar-mor. Já na previsão de tão numeroso auditório, tinham sido retirados todos os bancos da nave central. A multidão era tão compacta que o pobre Dom Bosco, apesar dos esforços de quem o guiava, mal conseguiu abrir caminho no meio desse mar humano para chegar até o púlpito. Tanto mais que, à medida que ia passando, todos queriam pegar-lhe as mãos para beijá-las. E Dom Bosco falou. As suas não foram palavras de um orador. Um francês duro, uma voz desprovida dessa sonoridade que penetra as multidões, desse timbre de ouro que encanta os ouvidos e desses acentos que abalam os corações. O gesto lento e sóbrio, o olhar antes velado que límpido, o exterior cheio de simplicidade não eram de certo elementos capazes de se impor. Só mesmo a humildade do santo é que lhe podia dar coragem para se apresentar assim perante o público de Paris, tão exigente quanto sensível aos encantos de uma boa oratória. Dom Bosco subiu ao púlpito às 3 horas e narrou o desenvolvimento de suas empresas caritativas, mostrando a necessidade de sustentar suas casas, espalhadas por toda a parte e povoada de meninos que nelas recebiam o pão do corpo e o pão do espírito. Não foi possível a todos ouvir suas palavras, e mal se lhe pôde compreender o pensamento. Mas a ideia penetrou da mesma forma, e quando os nomes mais vistosos da nobreza começaram a coleta, choveram moedas de ouro nas bolsas de veludo. Em poucos minutos, recolheram-se 10.000 francos. 3 dias depois, a 2 de maio, renovaram-se as mesmas cenas de entusiasmo, de devoção e de generosidade. Em São Sulpício, onde Dom Bosco foi celebrar a missa das 9, desde as 8 horas, já a nave central e as laterais estavam repletas de gente, de modo que não era mais possível circular por elas. Dom Bosco chegou com um atraso de 1h15, porque, havendo saído da Alameda Messina às 7h30, teve, entretanto, de se deixar levar à cabeceira de vários doentes. Depois do evangelho da missa, voltou-se para aquele imenso auditório e lhes disse muito simplesmente que obras eram essas para as quais pedia o tributo da caridade. A comunhão distribuída por ele mesmo durou mais de meia hora. A volta para a sacristia foi algo de inconcebível. O clero tinha previsto o aperto e 4 eclesiásticos, além dos funcionários da igreja, se encarregaram de acompanhá-lo e de protegê-lo contra o piedoso assalto do público. Pois bem, foram dominados, rodeados e envolvidos pelas vagas humanas que se vinham quebrar ininterruptamente junto ao humilde ancião. Faziam questão que ele tocasse terços e imagens, pediam-lhe e lhe tornavam a pedir a bênção, cortavam-lhe pedaços da surrada batina para a conservarem em uma relíquia, saltavam por cima das cadeiras ou as derrubavam para vê-lo e para chegar-lhe bem pertinho. Era um delírio. Finalmente, já perto das 11h15, conseguiu chegar à porta da sacristia, que se fechou logo depois dele ter passado. Mas o povo, ansioso por lhe apresentar seus doentes, assediou inexoravelmente os pesados portais até que se soube que Dom Bosco tinha ido para a casa paroquial. Então, a onda humana se precipitou para lá volumosamente.
Poderíamos seguir Dom Bosco por vários dias ainda e nas várias igrejas de Paris, e assistiríamos a cenas semelhantes em cada dia e em cada igreja. Colégios, conventos, obras religiosas de várias categorias disputavam a primazia das visitas de Dom Bosco, e ele procurou satisfazer a todos, despertando por toda a parte o mesmo santo entusiasmo e a mesma generosa manifestação de caridade para com suas obras. Para terminar a narração dos triunfos do Santo de Turim em Paris, vamos recordar uma última cena, da qual foi teatro a Livraria José, na rua de Sèvres, número 31. Cena comovente. Era um dos últimos dias de maio. Dom Bosco tinha prometido ao senhor José reunir em sua casa as nobres damas que tinham dado seu gentil concurso para a coleta de São Sulpício. Nessa ocasião, tencionava receber também na livraria algumas pessoas que não tinham conseguido ainda falar com ele em outros lugares. Infelizmente, algum vizinho, sabendo da visita de Dom Bosco, espalhou a notícia. Foi o suficiente para que desde 1h30 da tarde, o lado da rua Sèvres, que confina com o Jardim do Bon Marché, ficasse repleto de gente. Dom Bosco deveria chegar às 2h, mas teve que atrasar quase 1 hora, de sorte que foi depois uma dificuldade abrir caminho no meio da multidão para poder entrar. O interior da livraria compunha-se de uma sala de jantar e de um pequeno salão. Aí Dom Bosco recebeu primeiro as senhoras, que tinham auxiliado na coleta, e depois todas as demais pessoas que queriam falar com ele, ou ao menos pedir-lhe uma bênção. Foi um desfilar contínuo até às 6h da tarde. Entravam pelo depósito e saíam pelo pátio. Havia gente em toda parte, na loja, na escada, na entrada. Quando pelas 7h Dom Bosco quis retirar-se para ir a um encontro marcado no ponto oposto da cidade. Não se sabia como fazer para levá-lo até a carruagem que o esperava. 2 homens robustos se puseram a seu lado, e um terceiro ia adiante rompendo a multidão. Sempre sorrindo, sempre abençoando, acessível a todas as mãos que queriam tocá-lo ou entregar-lhe uma esmola. Chegou finalmente a carruagem aberta que o devia levar. Mas, para conseguir pôr o animal em movimento, foi outro problema. O povo agarrava-se ao veículo, e o pobre cavalo pateava incapaz de sair do lugar. Afinal, muito lentamente, a poder de braços humanos, conseguiram fazer rolar as rodas e a carruagem partiu. Nesse momento ouviu-se um clamor. Dom Bosco, abençoe-nos! A esse pedido o santo ancião ficou de pé na carruagem. Lia-se-lhe no rosto uma comoção indizível. O coração de Paris, tão pronto a comover-se, ele o sentia batendo juntinho ao seu. A multidão tinha se feito maior ainda pela chegada de muitos operários, que passando de volta das fábricas e oficinas, tinham parado para tomar parte da fervorosa cena. Dom Bosco, envolvendo num largo gesto de bênção todo esse bom povo, deixou cair dos lábios estas palavras. Sim, abençoo-vos a todos, e junto convosco a toda a França. Continua a viagem triunfal. Da querida Paris, que não cessava de segui-lo, de acalmá-lo e de suavizar a pobreza de seus recursos, afastou-se Dom Bosco por uns dias, de 15 a 19 de março, para dirigir-se a Lila, passando por Amiens. Em Lila queriam entregar aos salesianos a direção de um orfanato masculino, dirigido pelas irmãs de São Vicente de Paulo. A casa tinha sido fundada logo depois de 1870 para acolher os órfãos de guerra. Em 1883, já essas crianças tinham crescido e não podiam ficar mais nas mãos das religiosas. Era evidentemente necessário para dirigi-los uma autoridade mais forte. Escolheram os salesianos, e eles se estabeleceram lá no ano seguinte, a Rua Gambetta, assumindo a direção do orfanato. Em Lila rodearam Dom Bosco de amabilidades. Disputavam sua presença em todas as casas. Certa vez, achando-se ele num jantar em casa do conde de Montini,
Este amigo lhe fez ouvir a leitura de 12 convites para refeições já aceitos em seu nome. Terminado o elenco, Dom Bosco levantou-se e, depois de breves palavras de agradecimento, disse: "Em geral, o programa que me apresentam consta de missa a tal hora, função litúrgica a tal outra, depois recepção de uma romaria. Aqui, porém, é sempre a mesma coisa: jantar, jantar, jantar." O santo tinha compreendido num lance que em Flandres o estômago e a mesa têm importantíssima função social. Mas, para não desagradar a seu hóspede, nem aos convivas aos quais acabava de dar essa pequenina lição, concluiu: "Pois bem, irei a todos eles, e bendito seja Deus que oferece a Dom Bosco esses bons jantares." Também em Lila, e talvez mais que em outras partes, a multidão dos católicos alvoroçava-se para se aproximar dele. Nas igrejas subiam nas cadeiras e não se ouvia senão este grito: "O santo! O santo!" Os mais entusiastas muniam-se de tesouras e, quando ele passava, cortavam-lhe pedaços da batina para fazer relíquias. Sem perder a calma, Dom Bosco suspirava e dizia em tom resignado: "Afinal, estou mesmo vendo que nem todos os loucos estão em Charenton." Quando partira para o norte da França, Dom Bosco tinha entregue a seus hóspedes da Alameda Messina uma preciosa safira, que tinha sido oferecida por uma senhora de Barcelona em sinal de gratidão pela cura de seu marido. "Façam-na avaliar", dissera Dom Bosco, "e vendam-na por todos os milhares de francos que valer." Pois bem, fizeram uma rifa. Quase todos os institutos visitados por Dom Bosco compraram bilhetes. Quando o santo regressou, fez-se a extração. Havia cerca de 200 pessoas no Palácio dos Combald para assistir. Ganhou uma senhora espanhola, que tinha comprado um bilhete só. Então, ela se dirigiu a Dom Bosco, ajoelhou-se e lhe pôs nas mãos o anel, dizendo: "Aceite-o de novo e ponha-o de novo na rifa." Dom Bosco agradeceu num sorriso. Alguns dias depois, na manhã do dia 26, o santo deixou Paris. Até a plataforma do vagão seguiu o afeto da grande cidade. No momento em que comprava a passagem, em companhia do padre Rua e do padre Baruel, alguns viajantes o reconheceram. Num abrir e fechar de olhos, viu-se completamente rodeado. Sob sua janela formaram-se diversos grupos. E quando o trem partiu, todos esses desconhecidos, em sinal de respeito para com o homem de Deus que durante um mês tinha semeado bênçãos abundantes, tiraram reverentes o chapéu. Dom Bosco passou 3 dias em Dijon, hospedado em casa do Marquês de Saint-Saëns, vendo renovar-se ao redor de si as piedosas manifestações de Paris. Em Dode passou a noite em casa do conde Eugênio de Mestre, e no dia 31, pela manhã, após 4 meses de ausência, reentrou em Turim. A cabeceira do conde de Chambord. Mas a demora em Turim foi pequena. Teve que partir logo de novo. Já durante a viagem da França, tinha recebido de Frostdorf um telegrama com pedido de orações pela saúde do conde de Chambord, que se achava gravemente doente. A 1º de julho recebeu sucessivamente 3 despachos que de novo lhe pediam orações. Finalmente, a 4 de julho, o telegrama lhe trazia o convite a pôr-se imediatamente em viagem. O príncipe ia piorando dia a dia, e como junto à cabeceira de Luís IX tinha acorrido São Francisco de Paula, assim agora queriam que Dom Bosco assistisse ao possível herdeiro da dinastia francesa. O santo mandou responder imediatamente que, por se achar com a saúde abalada por causa da viagem pela França, não era possível submeter-se a essa fadiga, mas prometia rezar e fazer rezar seus alunos com todo o fervor. Entretanto, como a saúde do Augusto enfermo ia piorando de hora para hora, resolveram tentar um último golpe. Mandaram a Dom Bosco o conde Dubourg com uma mensagem bem clara. Mensagem que se revestia do tom autoritário desse nobre senhor, preocupado exclusivamente em servir a seu príncipe. Vivo ou morto, confessou mais tarde nas suas memórias o enviado da pequena corte de Frostdorf.
fazia eu questão de levar comigo aquele homem santo que fazia milagres. Para maior garantia de bom resultado, o conde do Burr quis em Turim a companhia de seu primo, o barão Ricci, genro do marquês Fassati, um dos maiores benfeitores de Dom Bosco. Apesar disso, o convite recebeu de Dom Bosco uma recusa formal. Não posso. Minha viagem pela França aniquilou-me as forças. E depois que iria eu fazer naquele castelo? Não é lá meu lugar. Rezar pelo príncipe, isso sim, rezo e faço rezar toda a minha congregação. Se Deus, nosso Senhor, quiser intervir, falo-á igualmente. O embaixador se achava diante de um homem de pulso, mas, felizmente, o céu lhe inspirou o argumento capaz de conquistar a fortaleza inexpugnável. Na França, disse ele a Dom Bosco, não lhe vão perdoar essa recusa. O diplomata dessa vez acertou. O pensamento de poder desgostar os franceses foi bastante para que o pobre enfermo se decidisse a atender. Está bem, paciência, disse Dom Bosco depois de uns instantes de recolhimento. Tinham-me enviado um telegrama e respondi com um telegrama. Agora me enviam uma pessoa. É preciso que eu responda indo lá em pessoa. Na mesma tarde, em companhia do Padre Rua, partia de trem, viajando em um carro dormitório. A viagem durou 2 noites e 1 dia. Em todo esse tempo mal pôde Dom Bosco tomar algum alimento. Tal era a sua fraqueza, extenuado como ficou pelo enorme trajeto. Chegando ao castelo de Frosdorf, quase não podia ficar em pé. Assim mesmo, com o consentimento do príncipe, pôde celebrar sua Santa Missa. Terminada a missa, vieram anunciar-lhe que o conde de Chambord o estava esperando em seu quarto. O santo acenou com a cabeça que tinha compreendido e começou a ação de graças. Passados 10 minutos, um camareiro veio recordar-lhe que o príncipe estava esperando. Novo aceno de cabeça e imobilidade como antes. Finalmente, quando achou oportuno, o santo se levantou devagarzinho e, sendo convidado para tomar uma ligeira refeição, acendeu de boa vontade. Quando estava ainda à mesa tomando pacatamente sua refeição, um terceiro emissário veio dizer-lhe que Monsenhor reclamava a presença de seus hóspedes. Então levantou-se Dom Bosco e foi ao quarto do príncipe, com o qual se entreteve em breve colóquio. Nem fazia bem 2 minutos que ele tinha saído do quarto, quando a voz clara do príncipe chamou. Do Burr! O cortesão correu para o leito de seu senhor para ouvir-lhe estas palavras. Meu caro, estou curado. Desta vez ainda me salvo. De fato, como esse domingo, 15 de julho, era a festa de seu padroeiro, Santo Henrique, permitiu que todos os familiares lhe fossem apresentar suas congratulações, e essa audiência não o deixou cansado. Não foi só isso. À tarde, na hora do jantar, com grande surpresa de todos, o príncipe se fez transportar numa poltrona de rodas até o salão refeitório e tocou a taça de champanhe de seus amigos na hora do brinde. O conde do Burr perguntou sem reserva a Dom Bosco qual era o futuro que Deus preparava para o descendente do rei São Luís. E Dom Bosco respondeu: Monsenhor não irá reinar, mas tenho confiança que Nossa Senhora lhe restituirá a saúde. Restituiu-a deverás? Depende da interpretação que se der à catástrofe que roubou a vida ao chefe da Casa de França poucas semanas mais tarde. Nisso os pareceres divergem bastante. Uns disseram: o conde tinha tido uma melhora passageira, cuja causa natural ou sobrenatural não chegamos a conhecer. Outros sentenciaram: a cura estava mesmo encaminhada graças à intervenção do céu implorada por Dom Bosco. Mas algumas imprudências impediram que ela se completasse. Ou então houve uma mão criminosa que consumou um delito. A primeira hipótese parece a mais verossímil. Portanto, o conde, amigo apaixonado da caça, tinha feito questão de assistir a uma caçada e tinha até atirado num animal, sendo nessa ocasião atingido pelo coice da espingarda.
Dom Bosco, depois de obter do príncipe a promessa que, em caso de cura, iria agradecer pessoalmente à Virgem Auxiliadora no seu santuário de Turim, iniciou tranquilamente a viagem de volta, no dia 16 de julho pela manhã. O Padre Rua nomeado vigário de Dom Bosco. Não era exagero de Dom Bosco quando falava de cansaço e de forças completamente esgotadas, pois 1 ano mais tarde, a própria Roma preocupava-se com seu estado de saúde e, por meio do cardeal Alimonda, arcebispo de Turim, procurava saber sobre quais ombros o santo preferia deixar pesar uma parte de suas responsabilidades. O Santo Padre, escreveu o cardeal Jacobini ao arcebispo, está percebendo que a saúde de Dom Bosco vai definhando dia a dia. Por isso teme pelo futuro de sua instituição. Poderia Vossa Eminência, com toda a delicadeza que o assunto requer, interessar-se junto a Dom Bosco para que nomeie uma pessoa que o possa substituir em caso de necessidade, ou mesmo que possa tomar desde agora o título de vigário geral com direito de sucessão? O Santo Padre reserva a si o direito de escolher as 2 soluções, mas deseja vivamente que Vossa Eminência cumpra sem demora esta missão a qual tem em vista os legítimos interesses dessa instituição. Informado da solicitude de Leão XIII, Dom Bosco, no dia 24 de outubro de 1884, informou o capítulo e todos compreenderam imediatamente o alcance de tal disposição. O prolongado silêncio com que foi recebida a comunicação demonstrou que a simples hipótese de uma possível separação deixava em todos os corações uma grande angústia. Passados 4 dias, depois de ter invocado as luzes divinas, Dom Bosco comunicou aos seus conselheiros que tinha resolvido escolher para esse cargo o padre Miguel Rua. Roma aprovou com satisfação a escolha do santo, e Leão XIII mandou que se redigisse o decreto com o qual dava a Dom Bosco a faculdade de fazer a nomeação. 10 meses mais tarde, com a circular de 24 de setembro de 1885, Dom Bosco assim anunciava o fato a toda a congregação. Depois de muitas orações dirigidas a Deus, depois de ter invocado as luzes do Divino Espírito Santo e a proteção especial da Virgem Auxiliadora e de São Francisco de Sales, nosso padroeiro, valendo-me da faculdade que me foi recentemente conferida pelo Supremo Pastor da Santa Igreja, nomeio meu vigário geral ao Padre Miguel Rua, atualmente prefeito de nossa pia sociedade. De ora em diante, ele me substituirá no pleno e completo exercício do governo da congregação. Monsenhor Calheiro, primeiro bispo salesiano. A carta do cardeal Jacobini, que iniciara as diligências para a nomeação do Padre Rua, era também portadora de uma notícia lisonjeira. Leão XIII elevava à dignidade episcopal um dos primeiros filhos de Dom Bosco, o padre João Calheiro, já nomeado vigário apostólico da Patagônia Setentrional e Central. Essa comunicação trouxe muita doçura ao coração de Dom Bosco, mas não lhe causou surpresa. Desde a cólera, a terrível epidemia de 1854, ele sabia, e até em termos velados, tinha predito o acontecimento que se tornava realidade. A sagração do eleito foi na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, no dia 7 de dezembro. Ao terminar a imponente e solene cerimônia, Monsenhor Calheiro encontrou-se no limiar da sacristia com sua velha mãe, cujos 88 anos não tinham podido impedir que ela assistisse à sagração, e com Dom Bosco. O novo bispo abraçou primeiro efusivamente sua mãe. Depois foi ao encontro de Dom Bosco, que o esperava de cabeça descoberta e com o barrete na mão. O bispo estava com as mãos escondidas sob as dobras das vestes episcopais, pois fizera questão que ninguém lhe beijasse o anel, nem mesmo sua mãe, antes que o beijasse Dom Bosco. O santo quis tomar daquela mão e levá-la aos lábios, mas já o filho se tinha atirado nos braços do pai. Estreitaram-se longa e carinhosamente, enquanto lágrimas jorravam dos olhos de ambos. Só depois dessa efusão do coração, pôde o santo inclinar-se para beijar o anel do novo bispo. Barcelona, triunfo, milagres, Tibidabo. Por mais que estivesse cansado,
Dom Bosco ainda encontrou em si resistência bastante para, na primavera de 1886, submeter-se à fadiga de ir até a Espanha visitar seus filhos e amigos. Passando pela França meridional, Nice, Toulon, Marsella, Montpellier, chegou a Barcelona, meta de sua viagem. A distância de 3 anos do triunfo de Paris fez-lhe a capital da Catalunha uma recepção realmente triunfal. Um rei não teria sido recebido com maior solenidade. Na estação principal estavam à sua espera as primeiras autoridades religiosas, civis e militares. Na praça da estação havia 40 carruagens à sua disposição para levá-lo à casa salesiana de Sarriá. A multidão que se apinhava para vê-lo, aclamá-lo e receber sua bênção era tão grande que do trem à carruagem o cortejo durou 1 hora. Durante toda a permanência do santo em Barcelona, as demonstrações de entusiasmo não arrefeceram. O número de visitantes que todos os dias se dirigiam da cidade para o colégio salesiano, situado num dos arrabaldes mais próximos, ia crescendo de dia para dia. Nessa multidão de admiradores, confundiam-se todas as classes da sociedade. Senhoras da mais alta nobreza e membros eminentes de um e de outro clero, operários e grandes industriais, jornalistas e gente humilde do povo. Na casa salesiana de Sarriá já não havia mais lugar para acolhê-los, e as pessoas tinham que esperar pacientemente, sentadas à beira do caminho, aguardando o próprio turno. A afluência chegou a ser tal que Dom Bosco teve que receber em grupos de 40 ou 50 pessoas por vez. Dava a cada um uma medalhinha de Nossa Senhora Auxiliadora e no fim dava a bênção a todos. Nos últimos dias teve que recorrer a meios ainda mais rápidos. Assomava de quando em quando a sacada e abençoava a multidão que se ia renovando sucessivamente. Quando entre uma e outra dessas intermináveis audiências, Dom Bosco descia à cidade para visitar os principais benfeitores de suas obras. A população de Barcelona, para vê-lo passar, apinhava-se não só nas janelas, mas até nos telhados, nos muros, nas árvores, nos lampiões de gás. A pequena estrada de ferro Barcelona-Sarriá teve que duplicar o número de trens e foi necessário pôr 2 locomotivas a puxar os carros superlotados. Em Barcelona, como em Turim ou em Paris, desde o primeiro dia a onipotência divina se tinha posto a serviço do homem de Deus, e era uma sequência de fatos milagrosos. No dia 13 de abril, enquanto se achavam umas 30 pessoas assediando o aposento de Dom Bosco em Sarriá, uma pobre menina de seus 15 anos conseguiu, a poder de muito esforço, chegar até ele. Era completamente paralítica da mão e da perna direita. "Qual é seu incômodo?" perguntou Dom Bosco ao lhe dar a bênção. "Aqui na mão", respondeu ela. "Jamais pude movê-la." E dizendo isso, abria e movia a mão. O santo sorriu e depois mandou que ela caminhasse. A menina obedeceu de imediato. Ao lado, a mãe soluçava de alegria. "Até a festa de Corpus Christi", disse-lhe então o milagreiro. "Vais rezar todas as manhãs 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria e 3 Glória, não para obter a cura, mas para agradecer à Santíssima Virgem que te curou." Alguns dias depois apresentou-se ao santo uma senhora com 3 filhos, dos quais um pequenino de 2 anos, e pediu a Dom Bosco para que os abençoasse, para que crescessem sempre bons cristãos. O homem de Deus levantou os olhos ao céu, ficou assim imóvel 1 minuto, e depois disse à mãe antes de abençoar os filhos: "Destes 2 meninos maiores, vamos fazer 2 religiosos, e o menorzinho vai ser meu." A predição se verificou ao pé da letra. Os 2 maiores se fizeram religiosos, e em 1900 o menor entrava para a congregação salesiana. Não nos é possível demorarmos-nos muito a narrar as múltiplas cenas de devoção popular de que foi testemunha a cidade de Barcelona durante toda a permanência de Dom Bosco dentro de seus muros. Era a repetição dos triunfos de Paris, com algo de mais vibrante ainda.
o ardor inflamado da Espanha e todo o fervor católico dessa nobre nação fundiam-se numa aclamação interminável. Na véspera de partir de Barcelona, Dom Bosco fez questão de ir em romaria de ação de graças ao santuário de Nossa Senhora das Mercês, a Virgem predileta da cidade. No limiar do templo esperava-o para receber o presidente das conferências de São Vicente de Paulo. Circundado de distintas personagens da cidade, adiantou-se o presidente e disse-lhe: a fim de perpetuar a lembrança de sua passagem, estes senhores resolveram oferecer-lhe a propriedade da colina do Tibidabo, que domina Barcelona, para que vossa reverendíssima aí possa construir um templo ao Sagrado Coração de Jesus. Dom Bosco, eternecido até as lágrimas, respondeu: ó, meus senhores, aceito de todo o coração e vos agradeço. Ficai sabendo que sois neste momento os enviados da divina providência. Quando parti de Turim para vir visitar vossa bela terra, vinha pensando comigo mesmo na maneira como erigir algum outro monumento ao Sagrado Coração de Jesus, agora que está chegando ao término a construção do que já fizemos em Roma. Dentro de mim ouvi uma voz que me segredava: Tibidabo, Tibidabo, Tibidabo. Sim, é precisamente aí que o Sagrado Coração deseja ser adorado, no Monte do Tibidabo. No dia seguinte, Dom Bosco partiu da católica Espanha levando em seu coração agradecido lembranças imorredouras. Parou em Montpellier, hospedando-se no Seminário Maior, em Tarascon, onde foi alvo de uma calorosa demonstração de apreço improvisada pelo povo que estava na estação. Em Valência, onde celebrou a missa na catedral diante de uma grande multidão que se ajuntara sem aviso prévio. Em Grenoble, onde imensa massa de povo o aguardou na igreja de São Luís e o levou em triunfo na saída. E chegou finalmente a Turim. Completavam-se assim 45 anos de sua vida de apostolado, no meio de aclamações intermináveis. Mas essas não o envaideciam. Todo o trabalho realizado, cujos frutos consoladores agora recolhia, ele o atribuía exclusivamente a Nossa Senhora Auxiliadora. A fonte das bênçãos que caem sobre nossos trabalhos e os fecundam, repetia ele frequentemente, encontra-se num passado bem distante, naquela Ave Maria rezada no dia 8 de dezembro de 1841, na sacristia da igreja de São Francisco de Assis, junto com Bartolomeu Garelli. Rezei-a com toda a alma. Nossa Senhora me escutou, e durante meio século não fez outra coisa senão ouvir essa humilde oração. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est. Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Rodate celi de super, et nubes pluant justum.